Eu acho importante a gente falar um pouquinho a respeito da lei, né? Lei de Moisés. Porque existe muita confusão, inclusive na própria live passada, teve uma pergunta, se não me engano foi da Débora, falando a respeito de o que a gente deve considerar que ainda está valendo, o que já foi cumprido por Jesus e Deus não espera mais que a gente cumpra e tal, porque Jesus veio para cumprir toda a lei, né? A lei moral, a lei cerimonial também, mas a lei existe ainda, né? E para quê? Né? Se Jesus já cumpriu tudo, para que a lei ainda existe? Né? Então, a gente vai dar uma olhadinha na lei, tá? Primeiro. Então, deixa eu mostrar para vocês o material que eu preparei. É esse daqui, olha só. A lei, na verdade, é uma coisa só, né? Ela é espiritual, e tudo, absolutamente tudo do mundo espiritual tem reflexo no mundo material, né? Existem cristãos que nem concordam muito com isso. Débora chegou também, boa noite. Tem cristão que não encara assim, né? Separa a vida espiritual de vida material. Mas isso eu considero um equívoco enorme, porque é que nem tentar separar o nosso corpo do nosso espírito. Lembra daquela pergunta do Michael também, né? Corpo e alma ou corpo, alma e espírito, né? De qualquer forma, é corpo, né? Parte material, e alma ou espírito, né? A parte espiritual, a parte imaterial. E não dá para separar. Se você separar, você só vai ter um corpo morto, né? Uma casca que ficou vazia, né? Então não dá para separar. E a vida cristã, a vida do ser humano com Deus, é tudo uma coisa só. Não dá para a gente ser um nos domingos e outro no restante da semana, né? Isso tem até um nome, se chama hipocrisia, né? Você tentar viver uma vida de duplicidade, como se Deus separasse essas coisas, né? Deus espera que a gente seja tão santo quanto a gente é no domingo, na igreja, a gente seja tão santo em casa, no trabalho e em qualquer dia da semana, né? Em todos os lugares que a gente for, jogando futebol, dirigindo, né? A obra de Jesus não foi uma obra compartimentada, foi uma obra para atingir, né, para transformar toda a existência humana, né, a nossa vida como um todo. E também para transformar não só as vidas humanas, mas toda a criação. A obra de Jesus foi em favor de toda a criação, né? Então, a lei é uma só, mas para fins didáticos, a gente divide em dois, ou então em três pedaços, né? Algumas pessoas dividem em três. Eu gosto de dividir em dois pedaços, que é a lei moral, que tem também assim alguns mandamentos para a vida civil, para a vida social, e tem a lei cerimonial, né? A lei religiosa, tá? Então, vamos pensar assim nessas duas divisões, né? A lei moral e a lei cerimonial, né? A lei moral pode ser resumida, super resumida, nos 10 mandamentos, né? Quando a gente vai lá em Êxodo 20, que é quando mostra Deus entregando os mandamentos pela primeira vez aos seres humanos, a gente vê esses 10 mandamentos ali. Inclusive, um que divide muitos cristãos, não era para dividir, que é o 4º mandamento, a respeito do dia de descanso, né? Que quem acha que deve guardar o sábado, né, o dia da semana entre a sexta e o domingo, fica acusando os que acham que deve ser o domingo, que é o dia que Jesus ressuscitou, ou até outros cristãos que, por exemplo, trabalham nos sábados e domingos, e o seu sábado, né, o seu dia de descanso, seria uma segunda-feira, por exemplo. Aí fica essa briga danada aí, né, por causa disso.
né? Mas daqui a pouquinho a gente já vai falar a respeito do sábado, né? Mas os 10 mandamentos são um resumo de toda a vontade de Deus para os nossos relacionamentos uns com os outros, para o modo como a gente se comporta aqui no planeta. Raquel também. Raquel também chegou. Eu posso guardar o sábado no domingo? Olha, Raquel, isso é justamente o motivo dessa briga toda, né? Porque alguns cristãos, principalmente os adventistas, né? Eles creem que tem que ser o sábado mesmo, o dia entre a sexta e o domingo, e não é da meia-noite, da 0 hora de sábado até 0 hora de domingo, não. É das 6 da tarde de sexta-feira até as 6 da tarde do sábado, né? Como a contagem judaica, né? Enquanto outros cristãos acham que não precisa ser assim, né? E é uma discussão tremenda, porque muitos cristãos consideram que mais significativo para nós seria o próprio domingo, porque foi o dia em que o Senhor ressuscitou. Mas tem outros que já acham que não, é o sábado, porque sábado foi o dia em que Jesus descansou na tumba, né? E aí fica essa briga toda, né? Dividindo a gente. Mas eu já vou mostrar depois para você, não só para você, mas para todo mundo que está assistindo, né? Um versículo bastante significativo dentro desses rituais, que faz com que a gente pelo menos pense um pouquinho, né? A respeito do significado desse termo na Bíblia, tá? Então, os 10 mandamentos são o resumo da lei moral, mas existe muita coisa sobre lei moral. Tudo que fale sobre relacionamento entre uma pessoa e outra é lei moral, né? Por exemplo, a lei que aparece lá em Levítico, aparece em Deuteronômio também, que fala, por exemplo, que a pessoa que tivesse um campo que foi cultivado, chegou na época da colheita, vai colher, enviar seus empregados também para fazerem a colheita, por exemplo, de espigas de milho, né, ou de trigo, né? E Deus deu a ordem de que se alguma espiga cair, para não voltar atrás para pegar. Se esqueceram, né, ou passaram direto por alguma parte do campo que não foi objeto da colheita, para não voltarem, né, procurando alguma coisa que sobrou, porque isso seria a providência de Deus para deixar para os pobres, né, para as pessoas mais pobres, que não tivessem propriedade, não tivessem campo, não tivessem de onde tirar o próprio alimento. Então isso é uma lei moral também, né, ensinando a misericórdia. Todas as leis que envolvem relacionamento entre uma pessoa e outra são leis morais, né? E as leis morais continuam valendo, né, para todos nós. Jesus cumpriu a lei moral também? Cumpriu, né? Mas a lei, ela não foi dada. Eu já vou mostrar para você um versículo que fala que a lei não foi dada para a gente como um meio de salvação, né? A própria Bíblia fala, não, se alguém conseguir cumprir toda a lei, vai ser salvo. Mas se tropeçar em um pontinho dela, por mínimo que seja, por menor que seja, se torna culpado. E aí já era a tentativa de ser salvo por meio do cumprimento da lei. E o próprio Paulo fala, né, lá não lembro se é em Romanos ou Gálatas, que a gente não consegue, não tem como a gente conseguir cumprir a lei toda, né? E não tem como ser salvo por essa forma, pelo cumprimento da lei, né? E é por isso que Jesus cumpriu toda ela, a cerimonial e a moral, para que ele fosse apto a ser o nosso representante, a morrer no nosso lugar, e dá para a gente a possibilidade de se apresentar agora renovado, perdoado, para começar de novo. Mas começar de novo para quê? Para cumprir a lei toda sem errar, né? Confiar nisso, de que vai conseguir? Não. A lei,
é um padrão, né? É o padrão de Deus para todo ser humano. E a intenção de Deus quando deu a lei para a gente foi dar para a gente um padrão alto também, para a gente se mirar por ele e a gente tentar se aproximar o máximo possível com a ajuda do Espírito Santo, porque a cada dia em que você vai estar tentando fazer isso, você vai ficar cada vez mais próximo desse padrão, né? Apesar de que nessa vida a gente nunca chegaria perto o suficiente para ser salvo, né? Sempre estaria devendo alguma coisa. Ia ter sempre uma diferença de altura. Se a lei está aqui, a gente sempre ia estar aqui mais abaixo, né? Tem uns que estão muito mais abaixo, mas a gente tem a condição de ir subindo, mas nunca de chegar na mesma altura, né? Por isso Jesus precisou morrer por nós, né? Mas a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito disso, né? E a lei religiosa ou cerimonial são os rituais simbólicos, todos eles são simbólicos. Mas símbolo de quê? Símbolo, basicamente, né? Numa frase só, da vida e da obra de Jesus, né? O Deus encarnado que se tornou um ser humano para poder ser o nosso novo representante, já que o nosso primeiro representante, Adão, falhou no teste de obediência a que ele foi submetido. Então Deus resolveu, eu vou ser o novo representante. E aí ele se tornou esse segundo Adão, como Paulo fala, né? Foi nosso representante e dessa vez não falhou. Ele teve sucesso e morreu e ressuscitou em nosso lugar. E por isso garante sucesso para nós também, se a gente confiar nele, tá? Então, esses rituais são maravilhosos porque ajudam muito a gente a entender alguns aspectos interessantes, lindos, transformadores até, da vida e obra de Jesus, tá? Então, abarca o quê? Sacrifícios, né? As ofertas, o sacerdócio, tanto dos sacerdotes como do sumo sacerdote, que era o sacerdote principal, as festas, os votos também, né? Todas as vezes em que a Bíblia fala em oferta no Antigo Testamento, principalmente em vinculando oferta com altar, não se engane, não está falando de dinheiro, não. Está falando de sacrifício de animais ou oferecimento de cereais, tá? Então, oferta, em geral, é sacrifício. Mas como também tem os cereais, a gente usa esse termo assim mais genérico, ofertas.